One, two, three, four. Life recognized. I'm not ready for your surprise. Guide me when darkness and love collide. É com imenso orgulho e honra que damos as boas-vindas ao renomado professor Dr. Carlos Brito, da Universidade do Porto, em Portugal, que está conosco hoje. Sua presença online é motivo de grande alegria para todos nós, pois sabemos que sua expertise e conhecimento irão enriquecer e inspirar a todos os presentes. Carlos Brito é professor na Porto Business School, presidente da Associação Portuguesa de Management, presidente do Observatório do Vinho do Porto, membro do Conselho Estratégico do Turismo do Porto e Norte de Portugal e membro do Conselho Geral da Ordem dos Economistas, para além da participação em diversos conselhos consultivos. Autor de 8 livros de gestão e marketing com presença regular em órgãos de comunicação social, é frequentemente convidado como orador e motivacional speaker para abordar temas de marketing, inovação e empreendedorismo. Entre 2011 e 2018, foi pró-reitor da Universidade do Porto para a área da inovação e empreendedorismo e entre 2019 e 2021, foi vice-reitor da Universidade Portucalense para a área da investigação e internacionalização. Bom dia. Eu começo por manifestar o gosto enorme em estar presente, embora à distância, neste evento. Saúdo o presidente e todos os diretores do SENAC. Saúdo também todas as autoridades oficiais do Estado de Sergipe que estão presentes e também, obviamente, toda a plateia e todas as pessoas que estão a assistir. Não posso esquecer de dirigir uma saudação muito especial à professora Cristiane Tavares, a minha querida amiga, que eu tive o prazer de conhecer há cerca de um ano, também numa conferência que se realizou no Brasil. E, Cristiane, agradeço-lhe muito o convite que me endereçou para esta fala e partilhar um pouco daquilo que é o meu conhecimento e principalmente a minha experiência na área do ensino, muito focado no ensino superior, também politécnico e também, obviamente, no ensino profissional. Eu vou passar a partilhar a tela. Eu espero que estejam vendo. Muito bem. O que é que me foi pedido para falar? Aquilo que me traz aqui é falar um pouco daquilo que será o trabalho, não hoje, não no passado, mas o trabalho no futuro. E em que medida é que isso causa desafios às escolas, seja de formação profissional, sejam outras, porque as escolas vão ter que se adaptar a uma nova demanda ao nível das competências e das habilidades que são esperadas por parte de quem sai de uma escola profissional ou de uma universidade ou de um ensino politécnico. Bom, hoje dizemos que o mundo é VUCA. VUCA são as iniciais destas 4 palavras em inglês, que significa basicamente isto. O mundo hoje é volátil, é incerto, é complexo e é ambíguo. Eu não vou detalhar muito sobre isto, apenas recordo que há aqui desafios que hoje vivemos e que são muito importantes, desde as alterações
climáticas, até aspectos demográficos, como o envelhecimento da população e o próprio crescimento. Hoje somos 8 bilhões de pessoas no mundo. Pensa-se que dentro de 2 ou 3 décadas atingiremos os 10, 11 bilhões. Isto causa desafios obviamente importantes. A questão da digitalização, as alterações ao nível energético, as alterações também ao nível dos grandes centros de poder político e económico. Tudo isso são desafios hoje que vivemos e que nenhum de nós está, digamos, à parte, e todos nós somos afetados. Neste contexto, e focando porque é aqui que nos interessa, é como é que está a evoluir o mercado de trabalho. Há aqui algumas características que eu gostaria de trazer. Há muitos estudos sobre este assunto, tentar perceber para onde é que vai o trabalho e para onde é que vai o mercado de trabalho e, consequentemente, quais serão as competências que no futuro serão necessárias. Hoje, dia 9 de outubro de 2024, eu diria que há aqui algumas tendências importantes. Desde logo, a crescente automatização e o recurso cada vez maior à inteligência artificial. Isto significa que haverá, eu diria, formas de trabalho que vão deixar de ser usadas por seres humanos. Vão provavelmente passar a ser usadas por máquinas. Desde a área da saúde. Estão vendo, peço desculpa, estão vendo a apresentação? Peço desculpa, que então não sei o que é que aconteceu. Ok. Vou parar a partilha, Vamos ver se agora funciona, está bem? Então vamos lá ver agora. Senão eu apresento de outra maneira. Primeiro, e agora estão vendo o segundo slide? Estão vendo uma coisa que diz Mundo VUCA? E agora? Não estão vendo então os meus slides? Desculpem, vamos novamente fazer aqui. A tecnologia às vezes prega-nos algumas partidas. E agora? E agora estão vendo outro slide? Então vou utilizar a partir daqui. Pronto. Isto tem a ver com aquilo que eu disse, o tal mundo que é cada vez mais VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Isto tem a ver com algum das mega tendências que eu aqui trouxe. E agora entramos então naquilo que é o foco da minha fala, que é como é que está a evoluir o mercado de trabalho. Como eu referi, há muitos estudos sobre este assunto. Há muita gente a refletir quais são as características do mercado e da forma de trabalhar no futuro, e fazendo um resumo daquilo que é talvez o mais importante, eu diria, desde logo temos a questão, como estava referindo, da automatização e da inteligência artificial. Hoje, cada vez mais, utilizamos meios digitais para trabalhar.
Eu mesmo, nós neste momento, com às vezes alguma pequena dificuldade, mas neste momento estamos a utilizar um meio digital. Há 10 anos atrás, provavelmente, eu não estaria a participar neste grande evento. Das duas, uma. Ou tinha-me metido num avião e ia ao Brasil, e estaria aí no estado de Sergipe, a falar no palco, o que seria, aliás, um prazer, mas provavelmente isso acabaria por não acontecer. E, portanto, eu só consigo hoje partilhar um pouco daquilo que tenho para dizer, porque estamos a utilizar meios automáticos e digitais na área da comunicação. Esta é a forma mais simples. Mais complicado, por exemplo, é quando algum de nós descobrir que o nosso trabalho pode vir a ser substituído por uma máquina. Eventualmente uma máquina que trabalha de forma mais barata, que trabalha cometendo menos erros do que eu, e que eventualmente até trabalha 24 horas por dia porque nem precisa descansar. Há muitos empregos, muitas formas de trabalho vão ser afetadas. Desde a área da saúde, há áreas de diagnóstico médico que os meios informáticos conseguem fazer diagnóstico melhor do que um médico, até a área jurídica, passando pela questão da contábil, enfim, isto só para falar até em áreas de trabalho com valor acrescentado. Também poderíamos falar de um condutor de táxi. De hoje à amanhã, quando houver a condução autónoma, eu para me deslocar de um lado para o outro, o táxi provavelmente não tem condutor nenhum. Portanto, toda esta parte das novas tecnologias, como aliás foi aqui referido pelo Sr. Presidente do SENAC, hoje estão presentes e vão estar de uma forma cada vez mais óbvia. Outro aspecto que está ligado a isto e que foi muito acelerado pela pandemia é o trabalho remoto. O trabalho remoto. Antes da pandemia, tipicamente as pessoas iam para o local de trabalho. Iam para um escritório, iam para uma fábrica, iam, enfim, para a empresa trabalhar. Não quer dizer que não houvesse já trabalho remoto, mas o caso normal era, o trabalho era exercido no local da empresa. Com a pandemia, o trabalho remoto teve um crescimento enorme. Com vantagens, obviamente, com desvantagens também, mas isso até abriu a porta para aquilo que são modelos híbridos, em que, por exemplo, para muitas funções, eu posso estar 2 ou 3 dias em casa e estar 2 ou 3 dias no local de trabalho propriamente dito e realizo aquilo que tenho para fazer de uma forma tão eficaz ou até mais do que aquela que realizava no passado. Outra alteração do mercado de trabalho tem a ver com aquilo que se chama a gig economy e o freelancing, ou seja, hoje há cada vez mais pessoas a exercerem atividades profissionais de uma forma aquilo que nós em Portugal dizemos são profissionais liberais. Não há propriamente um contrato de trabalho, é um contrato de prestação de serviços. Eu não estou a dizer que isto é bom ou que isto é mau, tem coisas que obviamente podem causar problemas, nomeadamente ao nível dos direitos sociais de quem trabalha, mas é uma tendência hoje muito, muito grande, esta economia informal que se passa desde aquela pessoa que entrega refeições da Uber, até ao economista ou ao advogado que não trabalha para nenhuma empresa, trabalha como profissional independente. Isto está ligado a uma outra característica que é a flexibilidade e a polivalência. Hoje, cada vez mais, se espera que sejamos flexíveis. No passado, as pessoas eram contratadas para fazer uma coisa e não faziam mais nada a não ser aquilo que eram contratadas. Nos dias de hoje, nós temos que ter uma abertura de espírito e competências e habilidades que nos permitam fazer
eu não diria coisas totalmente diferentes, mas com alguma flexibilidade, sejamos capazes de dar resposta a desafios que eventualmente não estavam sequer equacionados, concebidos quando eu fui contratado. Outra característica que também foi aqui referida nas falas iniciais tem a ver com questões de diversidade, de equidade e de inclusão. São aspectos hoje muito importantes. No passado, a sociedade não estava tão atenta a estas questões. Hoje, desde aceitarmos a diversidade de pessoas num local de trabalho, a igualdade de oportunidades, a inclusão, nomeadamente, de pessoas que podem, às vezes, por questões de alguma deficiência física ou outra, são aspectos que temos que estar muito atentos, porque a sociedade valoriza muito estes três aspectos. E, finalmente, não posso deixar de referir que tudo isto se reflete numa globalização do mercado de trabalho. E o mercado de trabalho é tanto mais global quanto mais sofisticada é a profissão de cada um de nós. Eu sei, sem desprestígio nenhum, mas eu, se for um varredor da rua, e não tem desprestígio nenhum, por favor, não levem a mal isto, mas a minha profissão é local. Eu, para exercer a minha profissão, não preciso ir para o outro lado do mundo. Exerço-a em Sergipe, se viver em Sergipe. Exerço-a no estado do Rio de Janeiro, se viver no estado do Rio de Janeiro, ou exerço-a em Portugal, na cidade onde eu vivo. Mas se eu for um cientista em teoria quântica aplicada ao aeroespacial, ou seja, se eu tiver uma profissão altamente especializada, eventualmente eu venho a descobrir que no mundo não há assim tantos locais onde eu possa exercer a minha profissão. Eventualmente eu posso descobrir que há na América do Sul 2 ou 3 empresas onde eu poderei trabalhar nesta área, na América do Norte 4 ou 5, na Europa mais 1 ou 2, e chego ao fim e eu tenho uma profissão que é global. Pronto, e isso é um aspecto que eu digo até muitas vezes aos meus alunos: se vocês não querem mudar de país para trabalhar, para procurar oportunidades ao nível daquilo da vossa formação, o melhor é não estudar, porque quem não estuda não precisa, a não ser por questões de pobreza extrema, até migrações que existem, nomeadamente em África e também em alguns países da América Latina, mas tirando esses casos, o melhor é a pessoa não estudar, porque aí trabalha perto de casa. Se estuda, quanto mais sofisticadas forem as suas competências e as suas habilidades, mais global são os seus potenciais empregadores. Isto significa uma coisa: hoje temos de estar preparados para aprender ao longo da vida. No passado, as pessoas faziam a educação obrigatória, depois tiravam um curso de formação profissional ou um curso superior e exerciam uma profissão para o resto da vida. Ou eram economistas, ou eram advogados, ou eram, por exemplo, um técnico na área eletrónica, ou na área informática, ou o que fosse, mas aquela formação era mais que suficiente para exercerem a profissão durante 40 anos. Porque, no fundo, a aprendizagem fazia-se quase pela experiência. E, portanto, um curso abria portas e era a garantia de que a pessoa não tinha necessidade de frequentar novamente outros cursos. Hoje isto não é assim. Hoje o mundo muda tão rápido, as competências mudam tão rápido, de forma tão rápida. O mesmo se diga em relação aos conhecimentos e às habilidades que são necessárias para o mercado de trabalho. Qualquer um de nós tem que estar preparado para aprender ao longo da vida. Aprender em cursos mais longos, em cursos mais curtos, cursos formais, cursos mais informais,
cursos presenciais, cursos feitos à distância através do online, mas todos nós temos de permanentemente aprender, porque senão ficamos fora do mercado de trabalho. E chegado a este ponto, a pergunta que eu acho que se pode colocar é, então, diga lá, na sua opinião, que tipo de competências é que os empregadores procuram? Quando eu digo empregador, pode ser um empregador privado, uma empresa, quando contrata pessoas, pode ser o Estado Federal, pode ser a nível estadual, pode ser a nível local, pode ser até uma ONG, uma ONG, uma organização sem fins lucrativos. Que tipo de competências é que hoje são valorizadas quando se contrata uma pessoa? Olha, eu tenho aqui um relatório, que é um relatório muito respeitado, do World Economic Forum. Entre os muitos que eu há pouco citei, não gostaria de deixar de referir este, dada a sua importância no mercado de trabalho e no meio empresarial, que tem exatamente a ver com é um relatório sobre o futuro do trabalho, dos empregos. Foi publicado no ano passado, em 2023, e fala-nos, a dada altura, naquilo que são as 10 habilidades, as 10 competências que à partida são mais importantes na altura, há 2 anos, agora seria, digamos, em 2025. Ou seja, basicamente, no mundo em que vivemos. Sem ir a este detalhe, eu diria o seguinte: fundamentalmente, aquilo que nós temos, aquilo que o empregador procura são hard skills e soft skills. Obviamente que se eu sou médico, espera-se que eu saiba de medicina. Se eu sou um engenheiro civil, espera-se que eu saiba desenhar e projetar pontes, casas ou estradas. Essas hard skills, eu diria, são específicas de cada profissão, de cada função. Mas para além dessas que são específicas de cada função, de cada profissão, há hard skills que hoje são muito valorizadas e que enfim, eu tenho aqui a as trazer. Desde logo, habilidades digitais. Se há alguém nesta plateia que me está a ouvir me disser, olha, eu não tenho grandes habilidades digitais, eu nem consigo trabalhar com o Word, nem com o Excel e tenho dificuldade em ler e-mails, etc. Eu diria, é um analfabeto. É um analfabeto. A pessoa até me pode dizer, mas eu sei ler, eu sei escrever, eu até escrevo muito bem e leio, mas não chega. Hoje, qualquer um de nós tem que ter um mínimo de literacia digital. Tem que estar minimamente à vontade com aquelas ferramentas mais básicas do ponto de vista digital. Uma área em particular que tem vindo a merecer o interesse é a parte da análise de dados. Hoje as empresas têm muitos dados. Ter bons analistas de dados é um requisito cada vez maior, porque no passado o analista de dados exercia só essa função. Hoje não. Hoje eu posso exercer a atividade ao nível, por exemplo, do marketing, organizar campanhas de publicidade ou até gerir marcas, e ao mesmo tempo tem que ser bom em análise de dados. Outro aspecto também é competências no uso de inteligência artificial. A inteligência artificial está presente hoje cada vez mais, a começar nos celulares que nós temos no bolso neste momento, mas até profissionalmente em ferramentas hoje populares como o Chat GPT e outras ferramentas. E temos que saber tirar partido dessas ferramentas porque elas ajudam-nos a ir mais longe. Não é que venham substituir o meu trabalho. Não. Eu, com essas ferramentas de inteligência artificial, consigo ir muito mais longe do que no passado conseguia. Outro aspecto importantíssimo são os conhecimentos de cibersegurança. Isto não significa que nós tenhamos que ser técnicos de cibersegurança. Sabemos é que temos que seguir um protocolo
Porque se eu não sigo um protocolo ao nível da segurança digital, eu arrisco-me, por exemplo, a facilitar a vida a um hacker que entra nos servidores da minha empresa e é capaz de parar, digamos, de roubar informação, depois está a pedir uma indemnização para libertar isso. Portanto, qualquer um de nós, seja professor, seja um médico, seja um economista, não tenha até um curso superior, seja um técnico na área de canalização, na área da pintura, o que for, tem que ter conhecimentos e tem que seguir um protocolo a este nível. Depois há aspectos ligados a cloud computing, etc. Há 3 áreas, ou aquilo que se chama o STEM, a área das ciências, da tecnologia e matemática, hoje são muito valorizadas. Não significa que todos tenhamos que ter conhecimentos nesta área, mas é uma área que tem vindo a ter uma valorização cada vez maior e que no futuro continuará a ter. A capacidade de gestão de projetos. Hoje gerimos muito projetos. Começamos hoje um projeto, atingimos metade do projeto aqui por 6 meses e o projeto tem que estar concluído daqui por 1 ano. Na altura certa, respeitando o orçamento, respeitando os indicadores de qualidade e, portanto, hoje qualquer um de nós tem que ser um gestor de projetos. E, finalmente, também não posso deixar aqui de referir competências ao nível da governança ambiental, social e corporativa, que são cada vez mais importantes. Eu diria, qualquer um de nós tem que ter um mínimo de competências nestas áreas. Hard skills. Mas depois também temos que ter soft skills, que hoje são muito valorizadas. A capacidade de resolução de problemas complexos. A adaptabilidade e a flexibilidade, que, aliás, eu há pouco já referi. A capacidade para comunicar. E não é só através do WhatsApp nem do TikTok que se comunica. A questão de ser capaz de trabalhar em equipa e colaborar com os seus colegas. A inteligência emocional, o pensamento crítico. A capacidade de iniciativa e de ser autónomo na organização do seu trabalho, sem prejuízo da questão do trabalho em equipa, como eu referi. A questão da liderança. A questão, por último, da abertura a um aprendizado contínuo. Se eu digo, eu não gosto de estudar, eu vou ser, hoje, ninguém me vai contratar. Eu tenho que, eu só posso exercer um trabalho se estiver aberto, não é hoje, mas pode ser amanhã ou depois, adquirir novas competências, adquirir novos conhecimentos, estar aberto a um aprendizado contínuo. É isto que as empresas querem. É isto que os empregadores querem. Vamos agora ver o que é que as pessoas são. E quando eu falo em pessoas, estou a falar nos jovens. Eu também estou no mercado de trabalho. Todos nós temos de estar no mercado de trabalho. Mas vou focar muito naquilo que são os jovens e que saem hoje de uma escola de formação profissional como por exemplo, o SENAC. Como é que são essas pessoas? Eu ontem estava numa conferência com gente de vários países, é um projeto europeu, e é engraçado que ao meu lado estava uma pessoa da Sérvia, e ele dizia que falava nas características dos jovens da Sérvia, e é como se estivesse a falar dos jovens em Portugal. Eu não tenho dúvidas que os jovens brasileiros são na mesma. Portanto, há aqui características que são transversais, digamos, a muitos países. Aquilo que nós chamamos um jovem, concretamente eu estou a falar da geração Z. É a geração que nasceu entre 1995 e 2010. Ou seja, estamos a falar de pessoas entre os que hoje, no dia de hoje, têm entre 15 a 30 anos. Pronto. Que são diferentes da geração anterior, que era a geração Y, e são diferentes da geração X, e são diferentes dos baby boomers. Eu sou um baby boomer. Nasci na fase final dos baby boomers. E estas gerações são muito diferentes. Há muitos estudos sobre as características de cada uma destas gerações, a maneira de estar na vida, aquilo que dão importância, os valores, etc.
só gostaria aqui de realçar, e para passar à frente, isto. A geração Y, desculpem, a geração Z, esta tal que tem hoje entre 15 a 30 anos e que está a entrar e vai entrar nos próximos anos no mercado de trabalho, é uma geração muito focada no digital. Muito com habilidades multitarefa. Portanto, em geral, são pessoas com capacidade para fazer muitas coisas diferentes. Mais do que na minha época, que nós éramos mais focados, até porque hoje o ensino abre portas, é um pouco como aquela citação que aqui foi referida. Hoje o ensino procura libertar os pássaros e não prender os pássaros nas gaiolas. Portanto, hoje os jovens, embora o ensino ainda tenha um longo percurso pela frente, mas os jovens são mais abertos, uma mentalidade mais aberta. São um pássaro, enfim, que sabe voar, talvez em contextos onde a minha geração não era preparada. É gente com capacidade de iniciativa, até porque o mundo hoje é mais complicado do que era no passado e, portanto, é gente com alguma resiliência e, desse ponto de vista, uma preocupação com propósito e valores. A questão da inclusão, a questão ambiental, a questão da sustentabilidade, são valores que são mais presentes nos jovens em gerações anteriores. É gente que também tem uma capacidade para trabalhar de forma autónoma e que valoriza muito o seu bem-estar. Isso, aliás, reflete-se em coisas como questões salariais e outras, porque aquilo que um jovem hoje procura de um emprego, nomeadamente, não é só salário, mas é também sentir-se bem, nomeadamente consigo mesmo. Mas há depois outras coisas. Há outras coisas que podem não funcionar, enfim, não serem, podemos dizer assim, tão boas. Às vezes tem expectativas algo irrealistas. O mundo que um jovem hoje tem pela frente não é fácil. Ele pensa que vai ser muito melhor que o dos pais e pode não acontecer isso. Portanto, às vezes os jovens têm essa expectativa, pode não corresponder à realidade de 2024. Tem alguma dificuldade em comunicação presencial. Comunicam muito bem pelo WhatsApp, comunicam muito bem pelo TikTok, pelo Instagram. Às vezes não comunicam tão bem quando se trata de falar de viva voz. O nível de resiliência nem sempre é o melhor. É uma geração que foi habituada com algum facilitismo. Aquela questão da multitarefa às vezes é levada ao extremo. Portanto, querem fazer muita coisa. Eu conheço muita gente jovem, eu sou professor e, portanto, são formados em economia. Passado um ano, o que é que estão a fazer? Estão a trabalhar em economia. Passado 2 anos, o que é que estão a fazer? Já não tem nada a ver com economia, já tem a ver com uma área totalmente diferente. E passado 3 anos já estão a fazer outra coisa totalmente diferente. Portanto, às vezes são demasiado flexíveis, são demasiado dependentes das redes sociais e às vezes com um foco excessivo em recompensas imediatas. Portanto, exatamente porque não têm uma perspectiva de estar muitos anos no mesmo sítio, não querem pensar, eu vou entrar para aqui, daqui por 2 anos estou a ganhar bem. Não. Ou estou a ter um bom retorno. Não. Querem é já, porque provavelmente no próximo ano eu quero estar noutro sítio. Bom, é esta a geração que temos. E, portanto, para um estabelecimento de ensino, que pode ser de formação profissional, a questão que se coloca é, ok, nós percebemos aquilo que os empregadores querem, percebemos como é que um jovem hoje se comporta e qual é o seu perfil, o que é que nós temos de fazer? Nós, enquanto SENAC, enquanto Universidade do Porto à qual eu pertenço, o que é que um estabelecimento de ensino profissional ou superior deve fazer para se adaptar a este contexto? Eu diria basicamente 3 coisas, que é aquilo que sempre
uma escola a este nível fez transferir conhecimento, desenvolver competências e promover atitudes. No passado, o foco era muito no saber, era muito no conhecimento. Aquilo que era importante era transmitir conhecimento. Não quer dizer que a parte das competências e das atitudes não estivesse lá, mas o foco muito grande era no conhecimento. Eu lembro-me quando andava na escola primária, tinha 8 ou 9 anos, eu tinha que saber as estações do comboio, do trem, do caminho de ferro em Angola e Moçambique, que na altura eram colónias de Portugal. Pergunta-se para que é que eu precisava de saber as estações do caminho de ferro. Mas sabia. Sabia de lá e sabia de cá. De cá de Portugal. Sabia o nome dos rios e de todos os afluentes. O ensino era muito focado no conhecimento. E o conhecimento é importante, obviamente. Mas sabemos hoje que não basta saber. É preciso saber fazer. O saber fazer tem a ver com as competências. Conhecimento é saber. Competências é saber fazer. E hoje, os estabelecimentos de ensino, uma escola de formação, como aliás foi realçado nos discursos iniciais desta conferência, é preciso apostar muito nas competências. Em fazer com que os alunos não só saibam, mas também saibam fazer. E em 2024, sabemos que também isto não basta. É preciso o saber ser e o saber estar na vida. Isto é mais do que saber. Isto é mais do que saber fazer. Isto tem a ver com a atitude, com a maneira como nós estamos num mundo que, volto a dizer, é volátil, é incerto, é complexo e é ambíguo. E uma escola compete trabalhar estas três coisas. Transferir conhecimento, obviamente, desenvolver competências, mas também promover as atitudes certas no mundo em que vivemos. Isso tem a ver e abre-me a porta aqui a 6 áreas que eu aí tenho em baixo e que gostaria agora de partilhar. Estamos quase no final da minha fala. Hoje o foco é no aluno. Isto não é uma frase feita. Eu quando começo um curso e faço a apresentação do curso aos alunos, aos novos alunos, eu digo sempre isto. Vocês é que são importantes aqui na sala. Não sou eu. Dantes, no passado, o professor era a pessoa mais importante. Até às vezes tinha um estrado que era para ficar mais alto. E tinha ali um ponteiro que era sinal de autoridade. Não. Numa sala de aula, as pessoas mais importantes são os alunos. Não é o professor. Isso significa o seguinte, que o foco não está no ensino. Nós ainda dizemos estabelecimentos de ensino, mas é um termo que virá a ser alterado. Aquilo que devemos dizer é estabelecimentos ou sítios de aprendizagem. Porque quem ensina é o professor. Quem aprende são os alunos. E se eu acabei de dizer que as pessoas mais importantes numa sala de aula são os alunos, então aquilo que se espera que numa sala de aula ocorra não é ensino, é aprendizagem. O que significa que o papel do professor não é ensinar como no passado, mas é ser um facilitador do processo de aprendizagem. O professor é mais um. Espera-se que tenha mais conhecimentos. Espera-se que tenha mais competências, tenha mais experiência, espera-se que tenha preparado a aula, espera-se que tenha tudo isso, mas não está lá para debitar, não está lá para soletrar nem ler slides.
está lá para ajudar, para facilitar o processo de aprendizagem dos alunos. O que me abre a porta para outra coisa. Que é, as habilidades são co-criadas. Antes, o professor transmitia o conhecimento. E os alunos absorviam o conhecimento, metiam o conhecimento na cabeça. Hoje, mais do conhecimento, interessam as habilidades, e essas habilidades têm de ser criadas em conjunto. Em conjunto por quem? Pelo professor, obviamente, que ajuda, é um facilitador, como eu dizia, mas também entre o próprio grupo dos alunos. Quando eu às vezes, a nível, por exemplo, de ensino executivo, uma turma com 30 alunos, eu pergunto, meu amigo, há quantos anos trabalha? Eu trabalho há 10 anos. Esta senhora aqui, há quantos anos trabalha? Eu trabalho há 15. Eu trabalho há 5, eu trabalho há 8, eu trabalho há 12, eu trabalho há 18, eu trabalho há 20. Somo tudo e dá 300 ou 400 anos de trabalho, de experiência numa sala de aula. Imaginem o que é um professor não tirar partido de 300 ou 400 anos de experiência. 30 alunos, se em média tiverem 10 anos de experiência, para falar de formação executiva, são 300 anos. E eu, como professor, o que é que vou ensinar a estas pessoas? Eu não vou ensinar nada. Verdadeiramente eu vou facilitar que eles adquiram competências em larga escala, co-criando habilidades entre eles e comigo. Eu às vezes termino uma aula e fico a pensar aquilo que eu aprendi nesta aula que eu não sabia. Aliás, um bom professor não é aquele que ensina, é aquele que aprende toda a vida, mas isso é outra questão. Está-nos a porta a outra coisa, a importância do processo. Hoje, o importante não é, eu diria, não é tanto o currículo, não é tanto as matérias, porque essas é o copio da internet. É o processo de aprendizagem, é o processo pedagógico. Hoje, o importante é isso. Porque no limite eu posso dizer assim, vou olhar aqui para um curso do SENAC e vou fazer um curso igual ao Porto. Será que é igual? Ou as disciplinas podem ser as mesmas. O nome das disciplinas pode ser o mesmo, mas o processo é diferente. E hoje, o importante é o processo. O tal processo de co-criação de habilidades. E isto significa que se exige um novo mindset, uma abertura de espírito, a começar, obviamente, nos estudantes, envolvendo os professores, envolvendo o pessoal não docente e terminando naqueles que estão à frente das escolas, das universidades ou dos politécnicos. Hoje temos que estar abertos a esta mudança. Porque se eu não alterar a minha maneira de pensar, eu não consigo fazer nada daquilo que tinha referido anteriormente. Concluindo, aquilo que nós falámos, a minha fala, não se esqueçam, eu toquei em 3 coisas. Primeiro, o que é que os empregadores querem? Segundo, o que é que os estudantes ambicionam? Terceiro, qual é o impacto que isto tem nas escolas? Tudo isto num quadro de grandes tendências do mundo em que vivemos. E para terminar eu diria o seguinte, isto traz-nos aqui um desafio enorme. Aliás, nem é um desafio, são dois. Ou melhor, é um desafio que se desdobra em 2 partes. Aquilo que precisamos é de escolas inovadoras. Escolas que usem cada vez mais tecnologias avançadas no seu processo no seu processo de aprendizagem. Que estejam focados em conhecimentos de ponta. Não quer dizer que aqueles conhecimentos básicos
que se ensinavam há 20, há 30 anos não sejam importantes. São. Mas tem que permanentemente incorporar aquilo que hoje é de mais evoluído. Senão aquilo que eu tenho é a empresa de dizer, eu gosto muito dos vossos estudantes, mas eles só sabem coisas que não me interessam. Conhecimento de ponta. Depois temos que ter currículos flexíveis e multidisciplinares. Planos de curso adaptados às novas necessidades. Fomentar o ambiente colaborativo e não cada aluno metido numa bolha a estudar para si. E, finalmente, incentivar à criatividade e ao pensamento crítico. Mas eu não consigo ter uma escola inovadora se a escola não for também empreendedora. E empreendedora significa tem uma vertente maior ao nível da atitude. Eu preciso na minha escola, e isto começa por cima, é um desafio para o presidente do SENAC, tal como é um desafio para o presidente da minha escola, e foi um desafio para mim quando exerci funções de gestão nas universidades por onde passei. Nós temos de ter uma cultura aberta à mudança. E isto começa por cima. Temos de ter uma escola muito ligada ao mercado e, em particular, às empresas. Porque se nós estivermos longe das empresas, não sabemos aquilo que elas querem. Não sabemos aquilo que os empregadores desejam e valorizam quando contratam uma pessoa. Precisamos estar focados em pesquisa aplicada, ou desenvolver pesquisa, ou utilizar pesquisa desenvolvida por outros, mas que seja pesquisa aplicada na resolução de desafios concretos. Não uma pesquisa tão fundamental, mas uma pesquisa mais dirigida à aplicação nas empresas, nas organizações. Devemos apoiar a criação de novos negócios, nomeadamente por parte dos nossos alunos. Se tiverem até a incorporação de novas tecnologias, chamamos estes novos negócios startups. E proporcionar aos nossos alunos o desenvolvimento de skills, de habilidades empreendedoras. Se o fizermos, nós temos alunos que nos dizem: eu estou pronto com este sorriso para entrar no mercado de trabalho. E a todas e a todos, o meu muito obrigado pela oportunidade que me deram de eu partilhar esta experiência convosco. Um ótimo dia e uma ótima conferência. Nossos agradecimentos ao professor Dr. Carlos Brito, que veio nos abrilhantar com excelente conteúdo a todos nós, profissionais de educação. Muito obrigado pela sua participação. É um gosto. Obrigado.